Fala meninos, vamos agora de bioquímica celular. Vamos entender tudo que tem, os componentes inorgânicos que a gente tem dentro da célula. E com isso a gente consegue entender toda a fisiologia celular. Vamos para o nosso primeiro slide. Bioquímica celular, introdução. A bioquímica celular é o ramo da biologia que estuda a composição e propriedades químicas de seres vivos. O que a gente vai entender com isso? A gente vai ver tudo que é função inorgânica que atua dentro da célula, que vai formar sua parede celular, formar seu metabolismo, como íons, moléculas, que são inerentes ao ser não vivo, que formam um ser vivo, que a gente viu lá na teoria da abiogênese, muito tempo atrás. A gente vai começar vendo os principais elementos químicos que são funções não vivas que juntos formam um organismo vivo. Existem 96 elementos químicos que ocorrem naturalmente no planeta e possuem somente 26 elementos que são encontrados dentro dos seres vivos. Aí a gente tem o seguinte, vamos começar com a quantidade de gases que vivem na nossa atmosfera, que são utilizados pelo nosso sistema músculo-esquelético. Oxigênio, a gente tem 70% da nossa atmosfera é formada de oxigênio. Carbono, 18%. Hidrogênio, 10%. Nitrogênio, 3%. Fósforo, 1,2%. E enxofre, 0,25%. Esses são os percentuais que a nossa célula utiliza dos gases que a gente tem na nossa atmosfera. Tanto é que você pode observar, 65% que a nossa célula utiliza é de oxigênio, enquanto que na atmosfera a gente só tem 21%. Por quê? Porque nossas células priorizam o metabolismo celular oxidativo, que a gente já viu na aula anterior. Mais um gráfico interessante para vocês aí. Principais substâncias presentes na matéria viva. Água, você tem de 75% a 85% nessa primeira pizzazinha que você está vendo aí. Proteína, 72%. Então o nosso corpo é basicamente formado de água e proteína. Lembra lá da aula que a gente viu passada, que proteína é o quê? É a união de vários aminoácidos que a gente formou no primeiro ser vivo, que é o coacervado. Então, e era em meio o quê? Em meio líquido. Então tinha água, coacervados se uniram, criaram enzimas e formaram as proteínas. Então esses são o pilar base que forma a bioquímica celular, que forma a nossa célula. Substâncias inorgânicas não possuem carbono em sua constituição. Fica ligado, você vai ver isso em química, mas vamos rapidamente falar um pouquinho do que é uma função inorgânica e uma função orgânica. Tudo que é orgânico tem carbono na sua molécula química, e carbono, como vocês já viram, é tetravalente, se liga com 4 hidrogênios na sua periferia. Um exemplo de molécula inorgânica que é fundamental, a gente já viu, que é a água. A água ela é inorgânica, por quê? Porque ela é formada só por H2O. H2O, olha aí a fórmula química, tá bem embaixo. Importância, somente universal. H2O não tem carbono, então é uma molécula inorgânica. E tem várias funções que são primordiais para a nossa célula. Uma delas é essa aí, ser solvente universal. O que é ser solvente universal? É quando você tem a capacidade de dissolver qualquer outra substância ou grande maioria de substância. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que você colocar dentro da água, ou a grande maioria das substâncias, elas vão ficar dissolvidas dentro dela. É por isso que ela serve de meio de composição. Por isso que a gente tem 70% a 80% de água, porque tudo está dentro da água, certo? Então, a base que forma a célula é a água, porque a célula vive dentro de um meio líquido, dentro de água, certo? Solvente universal quer dizer isso. Outro detalhe, a gente tem aí, outras funções da água. É um biorregulador térmico. O que quer dizer isso, pessoal? É simples, quando você está suando, que você transpira, a água que fica sobre os poros da sua pele vão tirar calor da pele e evaporar. Com isso o corpo esfria. Então a água, por meio do suor, é um regulador térmico do nosso corpo. Transporte de substâncias e lubrificante, a gente já viu. Tudo está dentro da água, ela é solvente universal. Então para onde ela for carregada, ela vai levar nutrientes e substâncias. É por isso que o sangue
ele é líquido. O sangue é formado por plasma, e o plasma é 80% feito de água, certo? Por quê? Porque a água é o meio solvente, é o meio que vai servir de condução. Todas as outras substâncias vão estar dentro da água. E a célula é formada por água, por quê? Porque dentro dela tem várias e várias substâncias que a gente vai estudar aqui na frente. Vamos ver aqui, ó. Equilíbrio osmótico. Equilíbrio osmótico, vocês já viram. A gente já viu quando a gente viu membrana plasmática. Equilíbrio osmótico nada mais é do que o controle da quantidade de água que existe dentro e fora da célula. A gente viu nas aulas anteriores. Fatores que influenciam na quantidade de água no organismo. Isso é importante. Fiquem ligados. Idade. Quanto mais novo é o recém-nascido ou o indivíduo, o ser humano, maior quantidade de água dentro dele. Se você observar o dado estatístico, tá aí, ó. O feto tem 94% de água, o adulto 70%, o idoso já baixou para 60%. A espécie, dependendo da espécie, você pode ter maior ou menor quantidade de água. A água viva é 98%, o ser humano 70%. Atividades metabólicas do tecido. Dependendo do tecido do seu corpo, ele vai ter mais ou menos água, porque ele vai ter mais ou menos substâncias realizando o metabolismo dentro dele. O encéfalo, que é o nosso cérebro, 90% de água. Por quê? Porque lá está acontecendo muitas sinapses, muitas reações metabólicas. O músculo, 80%. A dentina, 12%. Dentina, para quem não sabe, é a parte do dente. Dente é cálcio, é osso puro. Osso tem pouca quantidade de água, então 12% somente. Ficou um pouquinho confuso aí o slide, mas eu vou tentar ajudar. Aqui no slide ele elucida vários sais minerais que são utilizados no nosso dia a dia para manutenção do metabolismo celular. Hoje eu vou dar um pause e vir aqui nesse vídeo e a gente continua no próximo vídeo falando só sobre sais minerais. Vai ser um pouquinho demorado, tá? Por enquanto a gente fez aquela panorâmica, a introdução à bioquímica celular. A gente vai ver então um vídeo só sobre água, que a gente começou, mas vamos terminar.